Certa noite de 1730, em uma vila que se localiza na divisa de São Paulo com Minas Gerais, Rafael, um rapaz de 27 anos, foi convidado por seu amigo de infância chamado Tomás, para irem a uma caçada. O convite foi prontamente aceito, pois era o que ele mais gostava de fazer. Então, arrumaram algumas coisas que precisariam, e partiram. A noite não estava muito boa para caçadas, pois andaram por um bom pedaço, e não encontraram trilhas de animal algum. Então, foram se aprofundando cada vez mais na floresta. Em um determinado ponto, os rapazes ouviram sons vindos de alguns arbustos, que estavam a uns 100 metros deles. Esses sons eram estranhos, parecia que algo farejava, e a respiração estava muito alta. Um pouco assustados com aquilo, Rafael e Tomás resolveram se esconder. Encontraram um buraco, que parecia ser uma espécie de toca. Aliás, a toca não estava desabitada, pois haviam pelos e fezes frescas por todos os lados, além de ossos de animais que provavelmente foram predados. Mas no momento, era o único lugar possível que encontraram para se esconderem. E lá ficaram, sem fazer barulho algum, apenas observando para verem que tipo de animal estava escondido ali. Os rapazes perceberam que não se tratava de alguma presa, parecia mais ser um predador, pois o comportamento era de quem espreita. Diante disso, Tomás e Rafael se afastaram um pouco mais da entrada da toca, e foram se arrastando nas fezes, e isso impregnou a roupa deles com aquele terrível odor. Os rapazes estavam munidos de lampiões, para melhor enxergarem na escuridão da floresta. Mas naquelas alturas, eles já haviam apagado as luzes deles, para não serem percebidos, por seja lá o que fosse aquele animal. A lua cheia iluminava o ambiente, e eles puderam ver que o animal em questão era um imenso lobo negro. Ele tinha dentes muito grandes e pontiagudos, e pareciam também ser bem afiados. O bicho começou a farejar e rosnar. Mas depois se abaixou, e ficou quieto. Talvez o fato dos rapazes terem se esfregado nas fezes, fez com que o odor que eles tinham antes, fosse substituído, e no momento em que o lobo farejou o ar, não percebeu mais o cheiro que o havia alertado. Por essa razão, a fera instantaneamente parou de rosnar, e se abaixou. Parecia que queria ficar bem rente ao chão, para não ser notado. Tomás e Rafael não entenderam o motivo daquela atitude, pois o animal olhava diretamente para eles. No entanto, resolveram se afastarem um pouco mais da entrada. Ainda assim, o lobo não se movia, apenas os encarava. Os rapazes, completamente apavorados, nem ao menos respiravam direito. Nesse momento ouviram vozes. Notaram que um grupo de jovens, formado por 3 homens e 4 mulheres, estava indo na direção daquele lobo, sem ao menos tomar conhecimento. E o bicho, sorrateiramente os espreitava. Percebendo que os jovens estavam para cair em uma tocaia, Rafael tentou se levantar, para avisar o grupo. Mas foi impedido por Tomás, que disse a ele, que não adiantaria fazer isso, pois só atrairia a atenção da besta para eles, e provavelmente todos seriam atacados, e ninguém sobreviveria. Apesar de saber que aquilo poderia acontecer, Rafael não queria deixar que o lobo acabasse com a vida daquele inocente grupo. Porém resolveu seguir o conselho de seu amigo, já que eles não possuíam arma alguma para se defenderem. Assim que o grupo passou, e estava apenas a alguns metros da fera. Ela uivou e se levantou bem diante deles, e ficou sobre 2 patas. Era um enorme monstro, deveria ter mais de 2 metros de altura. Aquela coisa abriu sua grande boca, deixando os dentes mais evidentes. Os jovens, ao verem aquela aberração, gritaram desesperadamente, e tentaram correr. Mas a besta desferiu uma patada com bastante violência no rosto de um rapaz que estava próximo a ela. O rapaz caiu gritando, sentindo muitas dores. Os outros rapazes, para defenderem seu amigo ferido, pegaram paus e pedras que encontraram, e atiraram na fera. O monstro se defendia com bastante agilidade e força, e logo foi para cima daqueles que o atacavam, dando uma trombada com tanta violência, que os atirou longe.
As mulheres, chorando desesperadas, correram tentando escapar. Mas a besta voltou suas atenções para elas, e com suas enormes garras, acertou nas costas de uma delas, que teve um de seus pulmões arrancado, e logo em seguida, começou a devorá-la, mastigando ossos, carne e até roupas. Era uma cena de muita selvageria. As 3 amigas que restaram, olharam para trás, e viram a amiga sendo devorada, tiveram a mesma atitude dos rapazes. Voltaram e começaram a agredir a fera, com pedras e paus. Os rapazes, recuperados da pancada, correram para ajudar as meninas. Mas o monstro, com um violento ataque de suas garras, acertou um deles, e arrancou-lhe a cabeça. Rafael, não suportando mais assistir àquele massacre, rapidamente se levantou da toca, acendeu o lampião que estava lotado de azeite, e o atirou nas costas daquele animal peludo. O lampião, ao atingir a fera, despedaçou-se, e o azeite se espalhou em chamas pelo corpo dele. A fera, uivando de dor e fúria, rolava pelo chão, tentando apagar o fogo. Mas os esforços não surtiram efeito. O bicho, desesperadamente em um salto, saiu do local, correndo mata adentro. Nessa hora foi possível perceber o rastro de luz, aos poucos desaparecendo bem longe na escuridão. Todos estavam horrorizados com aquela sangrenta cena que a besta proporcionou. Ninguém poderia fazer nada pelas vítimas da fera. O plano agora era sair dali, antes que a fera retornasse para atacar novamente. Mesmo aterrorizados com tudo aquilo, todos sabiam que não deveriam deixar os corpos jogados, mesmo correndo o risco de ter o mesmo destino, caso a fera voltasse. O choque daquela noite ainda os assombrava. Mas sabiam que era preciso encontrar ajuda e alertar a população local sobre a presença da fera assassina. Antes, porém, eles teriam que improvisar macas para levar os corpos. Mas não podiam fazer isso ali, naquele momento, pois a fera poderia retornar ainda mais furiosa, por ter sido incendiada. O grupo sabia que não poderia sair pela escuridão da mata, pois poderiam ser atacados pela fera em fúria. Então, resolveram que ficariam abrigados na toca, onde Rafael e Tomás haviam se escondido. Era arriscado ficar lá, já que o ocupante da toca poderia voltar a qualquer momento. Mas não tinham melhor opção. Pois a fera parecia ser muito mais perigosa que qualquer animal que porventura ali habitasse. Dentro da toca, as meninas estavam totalmente desoladas, com a perda dos amigos. Os rapazes estavam completamente atônitos e perdidos. Não sabiam como agir, e os caçadores nem tinham noção que fera seria aquela, e estavam muito amedrontados. Era um clima de muito pesar. De repente algo lá fora os alertou. Havia um animal entrando na toca. As apavoradas atenções fixaram-se naquilo, e então um vulto assustador surgiu. Algo grande e peludo arrastava um animal para dentro. Mas na entrada parou, deixou a presa no chão, e cheirou o ar. Logo em seguida deu um rugido muito alto. Era uma enorme onça parda, que havia predado um javali. O felino sentiu a presença de intrusos em sua toca. A onça os encarava com muita fúria, ela não estava disposta a ceder sua toca, e eles também não podiam simplesmente sair dali, mesmo que quisessem. Pois o grande felino estava entre eles e a saída. A onça, sem deixar de os encarar, calmamente pegou sua presa, e a arrastou para fora. Ela não estava abandonando sua toca. Parecia que ela simplesmente queria deixar sua refeição em um lugar, onde não pudesse atrapalhar seus movimentos de luta. Isso deu para notar, porque a cauda dela ficava em pé, abanando de um lado para o outro. Isso é um sinal que os felinos dão quando vão atacar. Assim que a onça depositou sua presa do lado de fora, ela se virou para o grupo e deu um rugido. Estava pronta para atacar. Eles não tinham nenhum tipo de arma. Os caçadores só possuíam uma fisga, que usariam para tirar tatu do buraco. Aliás, caçar tatu era o objetivo daquela noite. Mas aquela arma não os ajudaria muito diante daquele felino.
Poderiam até feri-la. Mas aquilo só deixaria o bicho mais furioso. O lampião que sobrou estava apagado. Pois queriam economizar o azeite, para novamente usarem como arma, contra aquele monstro, que atacou os jovens há alguns minutos. A situação não era nada boa. A onça já estava se preparando para dar o bote. Quando algo a interrompeu, puxando seu rabo para fora. Pela luz da lua cheia, o grupo viu aquela gigantesca fera rasgar a onça ao meio, e depois atirar um pedaço para cada lado. A fera estava com os pelos queimados, e aquele cheiro impregnava a toca, e os deixava com náuseas. O monstro era muito grande, e não cabia na entrada da toca, a cabeça simplesmente não passava. Mas a fera esticava suas enormes garras, tentando alcançar os jovens. A cada tentativa sem sucesso, ela urrava de fúria. A pele daquele monstro estava em carne viva, devido à ação do azeite em chamas, bem como também, por conta dele estar friccionando os braços nas pedras da entrada tentando alcançar alguém. E isso arrancava-lhe pedaços de carne, causando muita dor e frustração, por não ter êxito. O monstro ensandecido gritava com mais fúria ainda. A fera queria de todas as formas vingar o sofrimento que estava passando. Percebendo que daquele jeito não conseguiria, a besta começou a tentar alargar a entrada, com suas poderosas garras. As rochas iam cedendo, e aos poucos a entrada foi se alargando. As meninas e os rapazes estavam descontrolados, e gritavam de pavor. Mas Rafael e seu amigo Tomás, que estavam acostumados a enfrentar alguns perigos nas caçadas, não se assustavam descontroladamente como aquele grupo. É claro que eles nunca haviam enfrentado nada parecido com aquela coisa. Mas sabiam que seja qual for o perigo, o melhor a se fazer é sempre manter a calma. Diante disso, ficaram observando os movimentos daquele monstro, e esperavam o melhor momento para atacar. A fera já havia alargado tanto a entrada, que a cabeça estava passando. Ela já tentava os alcançar com suas mandíbulas. Foi nesse momento que Rafael, segurando firmemente a fisga, com todas as forças, estocava várias vezes o focinho dela, causando muitos ferimentos. No entanto, a fera não desistia, e tentava avançar contra eles, revezando garras e mandíbulas. Porém, em uma das investidas que a fera deu, usando o focinho, Rafael cravou a fisga no olho direito do bicho, e com a fisga dentro da cabeça, o rapaz girou, e puxou para fora. A fisga saiu com o globo ocular da besta. A fera, não suportando mais as dores, tirou o focinho, e saiu em disparada pela floresta, uivando muito alto. Depois de algumas horas de muita tensão, imaginando que a fera voltaria, eles não conseguiram relaxar, ficaram apenas esperando o dia surgir. Quando amanheceu, Rafael e Tomás foram saindo devagar e com muita cautela. Olharam ao redor para ver se havia algum sinal daquele monstro. Mas só havia destruição, pedaços da onça, pedras manchadas de vermelho, e tufos de pele, com pelos queimados espalhados pelo chão. Aos poucos, todos foram deixando a toca, e começaram a improvisar as macas, para transportar os corpos. Após concluírem a tarefa, ainda no meio da manhã, partiram. Os passos eram temerosos, pois não sabiam se a fera estava por perto. A cada barulho, ficavam alertas, e cada um estava com um pedaço de pau nas mãos, para tentar se defender, caso aquela coisa aparecesse. No início da tarde, chegaram na região central da vila, sentaram em um tronco improvisado como banco, fecharam os olhos, e lá relaxaram. Rafael, Tomás, e o grupo de jovens, estavam muito cansados, aterrorizados e estressados, pela noite alucinante que passaram na floresta. Tentavam relaxar na praça. Mas algumas pessoas estavam chegando, pois era comum após o almoço, se reunirem lá para um descanso, antes de retornarem às suas atividades. Dentre as pessoas que ali estavam, notou-se o delegado da vila, que se chama Juca, o cirurgião barbeiro, Arnaldo, que também era o prefeito, e o coronel Bonifácio, que era o fazendeiro mais rico da região.
Ele havia comprado esse título, para dar ares de autoridade. As pessoas mais importantes da vila estavam ali naquele momento, e logo quiseram saber o que eles levavam nas macas. O grupo teve o cuidado de cobrir os corpos com folhas de bananeiras, para não causar susto em alguém mais sensível. Rafael estava na iminência de contar tudo. Mas no exato momento, um ajudante do delegado chega correndo, suado, e quase sem fôlego. O delegado então pergunta: "O que aconteceu, Levi? Onde está Joaquim? Por que está correndo desse jeito? Onde estão os cavalos?" Levi fez sinal para que o delegado aguardasse, até que ele recuperasse o ar. Por alguns minutos, o rapaz descansou, tomou um pouco de água, e só então falou: "Delegado, Joaquim e eu estávamos voltando da diligência, era o início da noite. A gente iria acampar na floresta mesmo, pois estava muito escuro, e os cavalos precisavam descansar. Então, amarramos eles em um tronco, e já íamos esticar os panos no chão, nos deitar, até o sono chegar. De repente, ouvimos uns sons esquisitos, parecia que algo mexia na terra. Não deu para ver o que era, só ouvimos uma espécie de latido, ou uivo, não sei bem. Os cavalos ficaram muito assustados, arrebentaram as cordas, e saíram correndo. Joaquim queria ir atrás deles, mas não deixei. Pois como se alcança um cavalo correndo, ainda mais assustado na escuridão? Eu disse ao Joaquim que pela manhã a gente encontraria os animais. Era por volta da meia-noite, não sei ao certo, a gente já dormia. Acordamos com os sons de cascos correndo, logo achamos que eram os nossos cavalos. Então nos levantamos. Mas a gente viu que o que estava causando os sons de cascos não eram cavalos, era uma mula sem cabeça. O delegado, interrompendo a narração, falou: "Que mula sem cabeça, homem?" Completando o que falava, Levi continuou: "Delegado, era isso que parecia. O senhor conhece algum tipo de bicho que corre igual a um cavalo, que solta fogo, e que não seja uma mula sem cabeça?" Aquela coisa estava soltando fogo, e fazia barulho de cavalo. Eu desconjurei na hora, e me escondi, mas Joaquim disse que queria ver, pois nunca tinha visto uma mula sem cabeça. Então, ficou bem no caminho que aquela coisa seguia. Mas conforme ia se aproximando, deu para notar que aquilo não era uma mula, parecia ser um lobo muito grande, que estava pegando fogo. Nunca tinha visto nada parecido com aquilo na minha vida. Joaquim ficou mais curioso ainda, e não saiu da frente daquele demônio. Aquela coisa, vendo Joaquim, abriu a enorme boca, e o pegou pelo pescoço, arrastando o corpo dele pela mata. Só ouvi os gritos de Joaquim sumirem para bem longe. Fiquei com muito medo, e resolvi me esconder dentro de um buraco, em um tronco de uma árvore bem grande, e lá fiquei quieto por umas 2 horas. Até que ouvi novamente os sons de cascos, não me mexi, pois achei que poderia ser aquele lobo de fogo. Mas ouvi uns relinchos, e então, percebi que era um cavalo. Quando estava saindo, para amarrá-lo com uma corda mais forte, ouvi outros sons de cascos se aproximando rapidamente, e junto aos sons, senti cheiro de cachorro molhado, misturado a pelos queimados. E isso impregnou o ar. Minha decisão foi a de ficar quieto. Observando por um pequeno buraco que tinha no tronco, no qual estava escondido, vi uma cena muito sangrenta. Aquele lobo que vi correndo, que antes pegava fogo, pulou em cima do pobre cavalo, e o dilacerou. Ele não teve nem chances de se defender. Sei que era o mesmo lobo, porque os pelos dele estavam chamuscados, e o bicho fedia carne queimada. Tenho certeza que aquele bicho que comeu o cavalo era o mesmo que levou Joaquim pelo pescoço. Fiquei tão aterrorizado, que não movi um músculo sequer. Mas o horror ainda não tinha acabado. Perto de amanhecer, estava me preparando para sair de meu esconderijo. Com cuidado, olhei nos arredores. Queria ter certeza que a fera não estava por perto.
Não é que tinha razão, em meus cuidados? Pois antes que colocasse a cabeça para fora, ouvi uns uivos muito altos, se aproximarem cada vez mais de onde me encontrava. Olhei pela pequena abertura no tronco, e vi o bicho com o focinho todo ensanguentado. Percebi que no buraco, onde deveria ter um olho, saía muito sangue. Acho que algo deu uma surra muito grande naquela besta, e deve ser alguma criatura medonha, pois o lobo infernal era muito poderoso. Não vi para onde essa besta correu. Pois depois desse pesadelo, só pensei em sair de meu esconderijo, quando o sol já estivesse bem alto, correr para a vila sem parar, e chegar o mais rápido que pudesse. Incentivados pela história contada por Levi, Rafael e os demais revelaram tudo o que aconteceu com eles na floresta, envolvendo a fera. E para provar, mostraram os corpos das vítimas daquele monstro. Se somente com a história contada por Levi, deixou a todos ali presentes apavorados. Imagina como ficaram, quando ouviram o que Rafael relatou, e em seguida, verem os corpos. Ninguém sabia o que fazer. O coronel Bonifácio, sem dizer nada, simplesmente saiu. O delegado e o prefeito pareciam não terem notado a repentina saída dele. Mas Rafael, que estava preocupado em fazer algo para descobrir se a criatura era um lobisomem mesmo, achou muito estranho a repentina saída de Bonifácio. Rafael queria investigar se algum morador da vila poderia ser a fera. O primeiro suspeito foi o coronel Bonifácio. Afinal, ele saiu da praça, e nem quis saber mais detalhes sobre a tal fera. Que assuntos urgentes teria ele para sair depois de ouvir histórias tão assustadoras, que vitimaram 3 jovens, e provavelmente o ajudante Joaquim? Como primeira atitude para investigar um suspeito, Rafael resolveu vigiar o coronel. Não seria uma tarefa difícil, pois o rapaz trabalha e reside em um alojamento na fazenda dele. À noite, discretamente, Rafael tentava observar seu chefe. Tentava porque especificamente naquela noite, o coronel simplesmente sumiu. Estranho, porque em noites quentes como aquela, ele ficava sentado em uma cadeira de balanço, fumando seu cigarro de palha, e observando suas terras, até o sono chegar. Mas não naquela noite. Isso atraiu ainda mais a atenção de Rafael. Então, ele foi até a cozinha da sede da fazenda, conversar com a cozinheira Marli, que sempre levava uma caneca de café, quando o coronel estava lá na varanda. Assim que chegou perto dela, o rapaz foi logo perguntando pelo coronel. Ela disse que não sabia, pois o coronel apenas falou, para que ela não levasse o café para ele naquela noite. Mas não disse o porquê. Dona Marli disse somente que viu o coronel abrindo a porta do porão, que fica bem no meio da sala. Aquele porão estava sempre trancado, o coronel não perdia as chaves de vista. Elas sempre estavam presas à cintura dele. Os empregados nunca se importavam com aquilo, porque todos temos nossas manias, e as chaves do porão, talvez fossem as manias dele. No entanto, devido aos últimos acontecimentos, qualquer atitude estranha teria que ser investigada. E Rafael tinha o coronel como suspeito de ser o lobisomem, ou então o guardião dele. Rafael passou a noite em vigília, mas só perto do amanhecer, que viu o coronel com um balde, despejando algo em uma parte da mata, próxima à fazenda. Mas antes de jogar, olhava de um lado ao outro, parecia estar verificando se alguém o vigiava. Então, o rapaz se abaixou e ficou bem rente ao chão, para não ser notado. Discretamente, levantou a cabeça, e viu o coronel despejando aquele líquido, e rapidamente entrando na casa. Rafael esperou por alguns minutos, para ver se o coronel voltava. Como não voltou, ele se levantou bem devagar, e rastejando até o ponto onde o coronel havia despejado o líquido, verificou que se tratava de uma água mal cheirosa, e que havia pelos com sangue nela. Isso aumentou a desconfiança sobre a relação do coronel com o lobisomem. Todavia, não era mais possível supor que o coronel fosse o lobisomem, ao que tudo indica, ele conhece e cuida da fera.
À tarde, logo após o almoço, o coronel não foi à praça como de costume. Rafael o viu sentado em sua cadeira de balanço na varanda. Querendo arrumar um pretexto para conversar com ele, Rafael chegou bem devagar e falou: "Com licença, coronel, posso dar uma palavrinha com o senhor?" No entanto, o fazendeiro permanecia em silêncio. Chegando mais perto, o rapaz refez a pergunta. O homem, porém, nem se movia. Em uma nova atitude, Rafael resolveu ficar na frente dele e perguntar. Mas Bonifácio roncava, estava dormindo profundamente. A noite anterior, sem descansar, quando provavelmente cuidava do lobisomem, estava cobrando preço. O coronel dormia tão pesado, que estava totalmente relaxado. As chaves que ele sempre deixava penduradas na cintura, estavam à mostra. Era oportunidade para Rafael pegar a chave que queria. Mas ele não poderia simplesmente roubar, pois o coronel daria falta, e isso causaria um problema muito grande para todos os funcionários. Ele também não saberia qual delas seria a chave certa, pois haviam 3 de tamanhos idênticos. Então, o rapaz teve a ideia de ir até a beira de um rio, que corria ali perto, pegar um pouco de argila e fazer molde de todas elas. Rafael moldou com bastante cuidado. Uma das várias funções que ele exercia ali, era de fabricar ferramentas para uso diário. Então, foi à ferraria, acendeu a fornalha, e colocou pedaços de metal para derreter. Nesse momento, o coronel aparece na porta, e fala: "Rafael, o que está fazendo aqui? Por que não está na praça?" Aquilo pegou o rapaz de surpresa. Ele não esperava que o coronel surgisse naquele momento. Ainda mais que ele havia acabado de vê-lo dormindo profundamente. Mas Rafael não poderia deixar que a surpresa o denunciasse. Então, rapidamente pensando em uma desculpa, falou: "O senhor me pediu, para que eu fizesse novas ferraduras para o seu cavalo. Pois é isso que estou fazendo." Rafael se lembrou que o coronel havia falado que o cavalo dele mancava, e que novas ferraduras iriam ajudar. O fazendeiro, concordando, falou: "Sim, pedi isso, mas não precisava fazer em seu descanso, homem. Mas já que a fornalha está acesa, e o metal derretendo, pode terminar. Ao final, vá até minha casa, desejo conversar com você, urgentemente." O rapaz respirou aliviado, pois o coronel não havia notado os moldes perto da fornalha. Depois de ter fabricado as chaves e as ferraduras, Rafael correu até a sede da fazenda. O coronel o esperava na sala, e ao vê-lo, falou: "Sei o que pretende. Mas suas atitudes estão te levando para um caminho muito perigoso." Em uma fração de segundos, todo o pavor que Rafael teve daquela criatura há algumas noites, voltou com toda a força. Ele já se imaginou sendo retalhado ali mesmo. Rafael pensou que o coronel tinha ciência, que ele investigava o envolvimento dele nos ataques da fera. Improvisando espanto, o rapaz falou: "O que o senhor está falando, coronel? Que caminho perigoso estou indo?" O coronel, sereno, olhando para ele, disse: "Há quanto tempo você está de rolo com a esposa de Justino?" "Te aviso, porque seu avô e seu pai trabalharam aqui na fazenda, desde a época que meu pai era dono. Em consideração a eles, que foram ótimos empregados, empreguei você, e o tenho como filho. O coronel Justino ama mais aquela mulher que a própria vida. Já vi ele esfolar um forasteiro vivo, só porque o infeliz elogiou a beleza dela. Tome juízo, rapaz." Ao ouvir aquilo, e respirando aliviado, Rafael falou: "Não estou de rolo com a esposa de ninguém, não, coronel." "De onde o senhor tirou isso?" "Apenas ofereci carona, quando ela estava caminhando lá para as bandas de Riacho Fundo. Eu estava a cavalo, e ela estava a pé. Ela me disse que o cavalo dela se assustou com alguma coisa, a derrubou, e depois, saiu em disparada. Eu não relei a mão nela, não, coronel, sou casado, e homem de respeito." O próprio coronel Justino
me agradeceu por ter levado a esposa sã e salva para casa. Bonifácio, examinando o rapaz, falou: Então, foi isso que aconteceu? Rafael respondeu: Sim, coronel, foi exatamente isso que aconteceu. O fazendeiro tirou o chapéu que sempre usava, coçou a cabeça, e logo em seguida falou: Diacho de gente fofoqueira. Me falaram que você estava dando volta a cavalo com ela. Esse povo não aprende. Mas diz aí, por que demorou tanto para fazer as ferraduras? Mais uma fala desconcertante. Como Rafael poderia dizer que não era apenas as ferraduras que ele fazia? No improviso, ele falou: Perdão, coronel, quando o senhor esteve lá na ferraria, me distraí, e não alimentei a fornalha direito. O fogo estava muito fraco para derreter as peças, por isso, levei um pouco mais de tempo que deveria. O coronel, aceitando as desculpas, falou: Outra coisa, a senhora Marli me disse que ontem à noite você esteve aqui me procurando. Que novidade é essa? Não é do seu conhecimento que anoitecendo não gosto de ser incomodado? Qual era o assunto urgente que queria tratar à noite? A enrascada estava maior. Como ele se safaria disso? No entanto, foi salvo pela repentina visita do delegado, que não sabia da presença de Rafael naquela hora dentro da casa, e por isso, entrou falando. Haviam pelos nos corpos, isso complica muito as co. O coronel, imediatamente interrompendo a fala do delegado, em voz alta, falou: Pode ir, continuaremos nossa conversa outra hora. Naquele momento, o delegado, olhando sem graça para o rapaz, tentando disfarçar, disse: Como pode ter tantos pelos espalhados pelo chão? É só um gato, não deveria ter tanto pelo assim. Fingindo que não percebeu, Rafael completou: Sim, delegado, mas dependendo da raça, os gatos têm muitos pelos mesmo. Logo depois, pediu licença, e saiu. Mas antes, ouviu o coronel dizendo ao delegado: Não se chega em um ambiente, falando coisas que outras pessoas não podem ouvir. Mas infelizmente, foi só isso que ele pôde entender. Agora Rafael tinha convicção que teria de entrar no porão da fazenda de qualquer maneira. Ao anoitecer, Rafael, que estava escondido próximo à sede, ouviu o coronel dizer ao delegado: Cuide desses assuntos legais, que eu vou ver o que faço, para que isso não se torne um problema maior que já está. Quando o delegado saiu, o coronel imediatamente chamou por Dona Marli, e falou algo nos ouvidos dela, pegou um cavalo e saiu. O coronel nunca saía da fazenda ao anoitecer. Então, Rafael ficou olhando que direção ele tomaria, e ele foi em uma direção oposta à da vila. Era meia-noite, e o coronel ainda não havia retornado. Aproveitando a ausência dele, Rafael sorrateiramente se aproxima de uma das janelas, entra, e caminha em direção ao porão. Julgando estar só, pega as chaves, e experimenta cada uma delas. Quando finalmente encontra a chave correta, ele gira, e sente algo tocar em seu ombro. Com um susto, dá um salto para trás, e um de seus pés atinge a porta, e ela fica entreaberta. Um braço do rapaz esbarra, e derruba um objeto que estava próximo à porta. Um forte baque no chão é produzido. Naquela fração de segundos, Rafael imaginou que o coronel o havia surpreendido. Então, fixou o olhar para ver se conseguia ver algo lá dentro. Não se preocupou com a provável presença de seu patrão. Agora que chegou tão longe, ele precisava ver o que estava trancado lá. Até que foi despertado pela voz de Dona Marli, que falou: Rafael, por que está aqui? Não sabe que o coronel não gosta que ninguém chegue perto do porão? Aliás, como você conseguiu as chaves? O coronel me pediu para ficar de olho enquanto estivesse fora. Eu já estava cochilando, quando ouvi rangidos no assoalho, e vi que era você. Tenho um sono muito leve. Refeito do susto de ser pego, e vendo que era a senhora Marli que o surpreendera.
Rafael já ia preparando uma desculpa, quando ouviu uma espécie de rosnado, vindo de dentro do porão. Imediatamente a senhora Marli e Rafael olharam naquela direção. Assustada, a idosa senhora falou: "O que é isso?" Sem dizer nada, Rafael foi caminhando na direção daquele som. Mas Dona Marli, segurando no braço dele, disse: "Não vamos entrar, parece que tem um animal selvagem, e muito raivoso aí dentro." Ao dizer isso, a pobre senhora largou Rafael e saiu em disparada. Ele ficou entre fugir com ela e verificar se o rosnado era da criatura, que ele desconfiava que estava abrigada no porão. O rapaz optou em ir. No primeiro passo já dentro, Rafael se deparou com uma cena grotesca. Aquele lobo gigante, que ele havia enfrentado na mata, estava acorrentado. Os pelos estavam completamente queimados, e haviam pedaços de pele faltando. Apesar de acorrentado, e completamente desfigurado, pelas queimaduras e os golpes da fisga, aquela grotesca criatura o olhava com bastante fúria. Havia uma espuma densa escorrendo pelos cantos da boca. Pela primeira vez, desde o encontro na floresta, Rafael pôde ver o quão horrendo era aquele monstro. Os dentes e a boca eram enormes. Era uma criatura de aparência bem forte. Mesmo presa ali, aquela coisa causava bastante pavor. O rapaz pensou em sair correndo. Mas se deteve. Ele tinha que encontrar algo para acabar com aquela aberração. Em um canto, ele viu um machado e pensou em decapitá-la. Até chegou a pegar no cabo para isso. Mas Rafael tremia muito e mal conseguia segurar a ferramenta. Enquanto aquela coisa grotesca, o observando, rosnava com mais fúria ainda, e fazia uma força tremenda para se libertar das correntes que a aprisionavam. Como Rafael não conseguia segurar firmemente o machado, pensou usar o fogo, pois havia funcionado na floresta. Ele tinha a intenção de usar um dos lampiões da fazenda e incendiar o monstro. Então, rapidamente pegou um deles e espalhou o azeite sobre a fera. O monstro, percebendo suas intenções, começou a se agitar com mais violência, tentando se soltar. E de repente, em total desespero, uivou em plenos pulmões. Aquele uivo era muito alto e bastante aterrador. Parecia que a criatura pedia ajuda. Nesse momento, a senhora Marli chega, puxa Rafael e diz para que ele não fizesse aquilo, pois poderia colocar fogo na casa. Ele estava tão concentrado em acabar com a besta, que não pensou naquela possibilidade. Então se deteve, e depois falou: "Olhe, senhora Marli, que aberração é essa? Esse monstro matou 3 jovens na floresta a sangue frio. Por que o coronel tem essa coisa aqui? Ou será que ele é isso?" A senhora Marli disse: "Vamos embora daqui, meu filho. Tenho algo a contar para você. Mas temos que sair e fechar tudo, antes que o coronel volte e nos encontre." Mas Rafael não queria deixar passar a oportunidade de acabar com o monstro. Pois se aquela fera continuar viva, ela pode fazer mais vítimas. A senhora Marli, com olhar de preocupação, insistindo, falou: "Não podemos ficar aqui, pois se o coronel nos ver, ficará furioso, e pode nos prender com essa coisa. Já disse que tem uma informação para dar. Pode ser que isso ajude a acabar com a fera em outra oportunidade. Mas não podemos fazer isso agora, porque o coronel mexe com coisas malignas, e pode trazer outra besta, para substituir essa que você quer matar. E essa outra poderá ser ainda mais terrível que a que estamos olhando agora. Por favor, me escute, e vamos sair daqui." As sensatas palavras de Dona Marli, junto com a informação de que o coronel mexe com coisas malignas, convenceram Rafael que por ora não seria aconselhável matar o bicho. Então, ele obedeceu e saiu. A senhora Marli orientou que na manhã seguinte, assim que o coronel saísse para vistoriar suas terras,
Rafael deveria ir até o refeitório para tomar café. Mas que ele fosse, somente depois que todos estivessem saído. Assim, ela teria tempo e privacidade, para contar tudo. Na manhã seguinte, Rafael levantou cedo, e adiantou algumas de suas tarefas, para poder dar tempo, para que todos fizessem seus 10 jejuns. Assim, ele poderia ir tranquilamente conversar com a cozinheira Marli. Depois de algum tempo o empregado da fazenda foi até a ferraria avisar Rafael, que a senhora Marli o esperava para tomar café, pois só faltava ele. O rapaz apressadamente se dirigiu para o refeitório. Quando chegou, a senhora Marli o mandou sentar para se servir. E enquanto ele se alimentava, a boa senhora falava que o coronel não havia aparecido na fazenda naquela noite, e que só havia chegado pela manhã. O coronel perguntou se estava tudo bem, ela respondeu que estava. Ela disse que depois de conversar um pouco com ela, o coronel imediatamente foi até o porão, e ficou lá por 1 hora, engoliu um pouco de café, e novamente saiu. Era um comportamento bastante incomum, pois ele nunca deixou de se reunir com o senhor Nicolau, que era o capataz da fazenda. Ele dava umas ordens, e o capataz retransmitia para todos. No entanto, isso não aconteceu. Mas Rafael queria saber outra coisa, portanto foi logo perguntando. Senhora Marli, a senhora prometeu informações, ainda está disposta a contar? Ela então falou. Claro. Vou te contar tudo o que sei. Depois que vi aquele monstro essa madrugada, tive certeza que a história não pode continuar sendo escondida. Buscando na memória antigas lembranças, a senhora Marli começou. Essa história foi contada por minha avó, que trabalhava para o pai de Bonifácio. Na época, eu era adolescente, e ajudava minha mãe a cuidar de minha avó que estava adoentada. Ela sofria de paralisia, mas era bem lúcida. Em uma noite chuvosa, ela me chamou, e me disse que tinha uma história para contar. Mas que não eram invencionices de pessoa idosa, a história realmente aconteceu. A senhora Marli, a cada momento parava de contar, para ver se tinha alguém por perto. Percebendo isso, Rafael pediu a ela que contasse mais tarde, quando todos estivessem se recolhido para dormir. Assim ela ficaria mais relaxada, e não se preocuparia com ninguém espreitando. Mas a boa senhora falou. O que tenho para contar, não pode ser adiado, ainda mais agora, que vi aquele monstro preso no porão. Tenho uma ideia que talvez nos deixe mais tranquilos. Quando o coronel chegar, peço a ele, para me ceder você como ajudante aqui na cozinha, e assim fica mais fácil para conversarmos. Mas por ora, vá fazer suas obrigações diárias, o coronel não pode encontrar você aqui, antes que fale sobre sua ajuda. Concordando com ela, Rafael saiu e foi cuidar de suas tarefas. Depois de um tempo, o coronel chega, vai direto na cozinha, e pede para a senhora Marli preparar um porco, disse que não era para temperar. Ele disse que os empregados abateriam, e que ela só cuidaria da limpeza dele. Para o almoço, ele queria frango. A senhora Marli então, aproveitando que as ordens demandariam muito tempo e esforço, perguntou se o coronel poderia ceder Rafael, para ajudá-la. Ela disse que confia mais nele. O rapaz então, foi autorizado a ajudar na cozinha. Assim que os empregados entregaram o porco e os frangos abatidos, e saíram, Rafael perguntou à senhora Marli, qual o motivo de tanta carne para o almoço. Ela disse que o coronel, a cada determinado período, sempre abate um porco, e pede para limpar. O animal fica na cozinha, até depois da hora que ela vai dormir. No dia seguinte, o porco não está mais ali. Ela nunca soube para o que era aquilo. Mas hoje ela sabe que o coronel cuida de uma besta, então deve ser para ela, que esse porco vai. Concordando com a senhora Marli, Rafael fala que realmente, deve ser para alimentar aquele lobisomem mesmo. A boa senhora espantada, com a simples referência de lobisomem falou. De onde você tirou que aquele animal é um lobisomem menino? Respondendo Rafael falou.
Se não é lobisomem, o que aquilo é? Ela não soube responder, mas falou que continuaria a história da avó, e que depois, Rafael tirasse suas próprias conclusões, se é lobisomem, ou não. Então, continuando a história, a senhora Marli relatou. Como te disse, estava uma noite chuvosa, e também fria, então me aninhei junto minha avó. Ela me disse que trabalhava como cozinheira na fazenda. O dono da fazenda, e pai de Bonifácio, era conhecido por todos como Zé Bodeco. Era um antigo apelido que ele ganhou lá na infância, porque ele cuidava de um pequeno bode, e o levava para todos os lugares como se fosse um cachorrinho de estimação. O apelido pegou, e todos o chamavam assim. A esposa de Zé Bodeco estava grávida, era uma barriga muito grande, ela mal conseguia andar. O marido ficava todo orgulhoso, dizendo que seria pai, não de um bezerro, mas de um touro. Naquela época, os filhos eram tratados como bezerros. Zé Bodeco era um homem muito estranho, e muito rude. Sempre maltratava todos, fossem escravos, ou não. E nas noites de sexta-feira, ele saía por volta de meia-noite, e voltava depois das 3 da manhã, e no outro dia, ele se levantava bem cedo. Ia até os limites da vila, e trazia várias cabeças de gado. O estranho era, que ele não comprava gado algum, simplesmente trazia, e era sempre no primeiro sábado de cada mês, logo depois que ele sumia na sexta-feira. Em uma noite muito tempestuosa, a senhora Clarice, esposa de Zé Bodeco, começou a sentir contrações. Ela estava em trabalho de parto, e foi muito complicado. A parteira da fazenda, Dona Gertrudes, estava tendo bastante dificuldade para colocar o bebê na posição correta. Então, ela pediu minha ajuda. Depois de algumas horas de sofrimento, a senhora Clarice enfim viu seu filho sair. Quando o bebê passou, vimos que estava roxo. O cordão umbilical estava enrolado no pescoço. A senhora Gertrudes e eu começamos o processo de livrar o bebê e terminar de puxá-lo. Estava tão apertado que não havia nada entre o cordão e o pescoço. Depois de algum tempo, conseguimos libertar a criança, e ela pôde nascer. Mas ela não chorava, estava muito roxo ainda. Mas a experiência de Dona Gertrudes fez com que ele pudesse se recuperar, respirar, e finalmente chorar. Nós estávamos muito atentas nas reações da criança. Mas por algum motivo, olhei para o cordão umbilical, e vi que ele estava sendo recolhido para dentro da senhora Clarice. Levei um susto, e me afastei. Quando a senhora Gertrudes estava enrolando um lençol no bebê, por alguns segundos olhou para mim, e me perguntou qual era o motivo de ter me assustado daquele jeito. Sem dizer nada, apontei para o cordão que lentamente entrava para o interior de nossa patroa. Nesse momento, a senhora Clarice teve fortes contrações, e Dona Gertrudes falou: "Tem outro bebê." Então, começamos a ajudar a pobre mulher, em mais um doloroso trabalho de parto. Mas algo não estava bem, pois um líquido de uma cor estranha saía. No entanto, o outro bebê nasceu. Porém, não como uma criança normal. Os olhos estavam abertos, e ela nos encarava, com certa maldade. Algo que também chamou a atenção, é que a criança estava segurando o cordão umbilical, com as 2 mãos. Tive a impressão que havia uma espécie de volta no meio, parecia um nó de forca. Se não fosse um bebê, eu poderia jurar que ele queria estrangular o outro que nasceu antes. Foi muito assustador imaginar aquilo, mas era o que parecia. Após os nascimentos, os bebês se desenvolviam. No entanto, o bebê que nasceu primeiro era deficiente físico, ele tinha os ossos tortos. O segundo, que hoje é o Coronel Bonifácio, crescia sadio, e sem deficiências. Aos 13 anos de nascimento deles, Zé Bodeco tinha orgulho de mostrar o segundo filho, que estava se transformando em um belo rapaz. Por outro lado, ele se sentia envergonhado com o outro, e o tratava como aberração. Nas discussões de Zé Bodeco com a esposa, ele sempre a culpava pela deficiência do filho.
Na vila, as pessoas chamavam o filho deficiente de amaldiçoado. A pobre criança ficava cada vez mais retraída, pois nem a mãe o queria por perto. O nome desse menino era Bartolomeu. Ele só comia separado da família, eles o trancavam no porão. Sim, nesse mesmo porão, que está aquele monstro que vimos. Bartolomeu era alimentado com coisas que nossos patrões não comiam. Eles sempre davam para ele cabeças e rabos de peixes, talos de verduras, cascas de frutas e legumes, além de intestinos de animais abatidos na fazenda. A família podia maltratar Bartolomeu. Entretanto, ficavam furiosos se alguém da vila o chamasse de aberração. Uma coisa estranha que aconteceu também foi que depois que Bartolomeu e Bonifácio completaram 15 anos, nunca mais vi Bartolomeu. Rafael, por alguns instantes, imaginou que o pobre garoto tivesse sido usado como alimento para aquela fera. Mas, interrompendo os pensamentos do rapaz, a senhora Marli perguntou o que ele achava que aconteceu com o outro filho de Zebodeco. Ele então expôs sua teoria. A senhora Marli também começou a pensar assim. E depois se benzeu dizendo: creio em Deus Pai. Depois de finalizadas as obrigações com Dona Marli na cozinha, Rafael voltou para sua lida diária na fazenda. Mas em seus pensamentos, ficou questionando: será que o Coronel Bonifácio é um lobisomem, ou um demônio? Se ele não é o lobisomem, ele pode ser um demônio, que criou o lobisomem. Afinal, ao nascer, ele tinha um olhar maligno, e estava tentando estrangular Bartolomeu, ainda no ventre da mãe. No final da tarde, Rafael viu o coronel saindo a cavalo. Ele estava indo na mesma direção que ele o havia visto ir na noite anterior, e discretamente o seguiu. Algum tempo depois, mantendo a distância para não ser notado, Rafael viu o coronel entrando em uma parte bem escura da mata. O coronel, na parte mais fechada, desceu do cavalo, e apressadamente se aprofundou. Mantendo uma distância segura para não ser notado, Rafael viu Bonifácio cavar um buraco, e de lá tirou algo que estava enrolado em um pedaço de couro. Ele não viu exatamente o que era, por conta da escuridão. Todavia, viu uma luz vermelha, que parecia caminhar pela mata. Era um fogo que viajava, como se estivesse dançando. Esse fogo se aproximou de Bonifácio. Rafael então pôde notar que aquele pedaço de couro não parecia ser de algum animal comum. Era um couro estranho, de algo sobrenatural, pois não era de cor ou forma conhecida. O coronel desenrolou o couro, e de dentro surgiu uma garra que estava fechada. Essa garra era composta por 3 dedos. O coronel então tocou essa garra naquele fogo que havia surgido, e ela se abriu, e na palma dela apareceu um caroço negro, que foi crescendo, até se tornar do tamanho de uma melancia. Logo em seguida foi se abrindo, e de dentro desse caroço surgiu uma criatura horrenda, muito pequena. Ela possuía cascos, chifres, e asas como as de morcego, e era toda coberta por escamas. Dessas escamas escorria uma espécie de líquido branco amarelado. Essa criatura abraçou o coronel, e o envolveu em suas asas. Não deu mais para vê-lo, pois as asas tomaram uma proporção muito grande, e ele foi totalmente coberto por elas. O coronel ficou nessa situação por alguns minutos. Quando a criatura abriu suas asas, não era mais o coronel, mas sim, aquela criatura enorme que atacou e matou os 3 jovens na mata. Aquele monstro terrível novamente estava ali, bem diante de Rafael. Mas não notava a presença dele, ela apenas rosnava, e uivava muito alto. Aquela estranha criatura, que transformou o coronel na fera, bateu suas grandes asas, e desapareceu na escuridão. Na mata, só estava a fera e Rafael. Ele já não mais sabia que se poderia chamar aquele monstro de lobisomem, pois nas histórias que se ouve por aí, não combinavam com aquilo que ele havia presenciado. Ele nunca ouviu uma história que uma criatura transformou um homem em um lobisomem. Só sabia que lobisomens são criados através de maldições,
e as transformações eram provocadas por uma lua cheia. Ele estava confuso. Mas enquanto se distraía com esses pensamentos, a fera se posicionou como humano, ou seja, sobre 2 pés, e correu com muita velocidade, e sumiu na mata. Nem deu para que Rafael notasse que direção ela havia tomado. Por essa razão, o rapaz resolveu ficar ali mesmo, até que amanhecesse. Ele não queria ser surpreendido por algum tipo de tocaia, que a fera porventura pudesse estar armando. Aos primeiros raios de sol, Rafael saiu em direção à fazenda. Ele não queria que o coronel notasse a ausência dele. Da floresta até a fazenda, havia uma estrada, e esse era o caminho natural até a vila. Portanto, para chegar à fazenda, a vila seria avistada primeiro. Assim que o rapaz se aproximou, o lugar estava agitado. Parecia que todos estavam reunidos na praça. Por curiosidade, ele chegou mais perto para ver o que estava acontecendo. Lá estava o delegado, estirado no chão, todo retalhado. Os moradores estavam apavorados, pois com o delegado, eram 4 mortes na vila, e um desaparecimento. Todos temiam por suas vidas. Ninguém conseguia imaginar que espécie de animal seria o responsável pelas mortes. Rafael, apesar de saber quem poderia ser, ele não poderia contar para ninguém, afinal, se tratava do homem mais poderoso dali. Esse homem poderia prejudicá-lo como fera, ou como homem. Portanto, ele estava sozinho nesse plano, para tentar acabar com o terror que se instalou. As noites se tornavam cada vez mais tensas, e todos viviam com medo de ser a próxima vítima, pois se até o delegado havia sido morto, que dirá um morador comum? Alguns homens da vila formaram um grupo para investigarem a fundo, mas nunca encontravam pistas para descobrir que fera terrível era aquela. Uns acreditavam que era um espírito maligno, outros pensavam que era um animal selvagem. A aldeia estava desesperada, e ninguém sabia o que fazer. Todos permaneciam acuados em suas casas, sempre que anoitecia. Após várias noites sem sossego, pois temiam a aparição da fera, os moradores mal conseguiam dormir. Então, um grupo formado por caçadores, resolveu sair em busca do causador daquele terrível mal que rondava a vila. Em uma noite, a senhora Marli disse a Rafael que o coronel entrou no porão, e não havia saído. Ele resolveu então entrar na casa, e chegar bem próximo à porta para tentar ouvir algo. Mas barulho algum ele conseguiu ouvir. O rapaz então pegou uma cópia da chave que sempre trazia consigo, e abrindo bem devagar, foi entrando. O local estava totalmente iluminado. Rafael olhou todo o lugar, e não havia sinal algum de Bonifácio, ou daquela fera que estava acorrentada. A senhora Marli disse que o coronel não havia saído. Se ele não saiu, obviamente havia outra saída dali. O rapaz estava prestes a vasculhar tudo, quando de repente, do lado de fora da fazenda, ouviu um alvoroço. Ele rapidamente saiu, trancou a porta novamente, e correu para ver o que estava acontecendo. Eram 2 horas da madrugada, e distante, o rapaz viu 2 enormes cachorros, correndo mata adentro, e cada um arrastava uma pessoa pelo braço. Nesse exato momento, o grupo de caçadores que estava por perto, chega na fazenda. E houve gritos de desesperos. O líder avistou os cachorros arrastando as pessoas, e imediatamente conduziu todos no encalço daqueles monstros. Rafael se juntou a eles na perseguição. Andaram por várias horas, seguindo os rastros deixados pelas feras. Era quase dia, quando se depararam com manchas de sangue no chão, e que seguiam até uma toca nas montanhas. Lá encontraram um homem com deficiência física, mas haviam sinais de transformação. Em uma das mãos dele, ainda haviam garras. Ele estava nu, e pelos ainda cobriam quase a totalidade de seu corpo. Os caçadores o cercaram. Depois de muito esforço, conseguiram amarrá-lo. Pois apesar de deficiente, ele tinha uma força sobre-humana,
já que ainda tinha as características da criatura. Os caçadores vasculharam parte da toca, na intenção de encontrar a outra criatura. Mas não conseguiram ir muito além, pois a toca era muito grande e escura. Eles tiveram receio de que a outra fera estivesse esperando uma oportunidade para atacar a todos. Então, o grupo achou melhor retornar para a vila, levando o estranho prisioneiro. Chegando lá, trancaram aquele homem em uma cela na delegacia. Acharam melhor acorrentá-lo também. Para a segurança de todos, resolveram ficar no lado de fora da cela e tentar obter algumas respostas. O líder dos caçadores, que havia se tornado o novo delegado, falou: "O que é você, monstro? É uma espécie de demônio?" O estranho homem, sem nada falar, apenas olhava com bastante fúria para Rafael. O novo delegado, que era conhecido como Tonhão, falou: "É, rapaz. Parece que essa coisa conhece você e o quer morto. Quem é esse aí?" Rafael falou que não o conhecia, e nem sabia o motivo pelo qual aquele homem o olhava assim. O estranho homem, com uma sinistra voz, falou: "Você vai pagar pelo que me fez. Meu irmão vai se vingar. Eu já falei para ele que você tentou me matar 2 vezes. Quando o delegado morreu, meu irmão estava atrás de você. O delegado apareceu no caminho e sofreu as consequências. Também, quem mandou ele ser linguarudo. Se ele não tivesse comentado perto de você sobre os pelos nos corpos daqueles jovens, ele ainda estaria respirando e andando. Nessa noite passada, meu irmão e eu procurávamos por você na fazenda. Mas por sorte, você conseguiu escapar." Rafael ficou espantado com aquilo que acabara de ouvir. Ele nem fazia ideia quem era aquele homem. Como ele poderia ter tentado por 2 vezes matar uma pessoa que nunca havia visto na vida? O estranho homem falou: "Você não me conhece nessa forma humana. Mas na floresta, tacou fogo em mim, e depois me furou um olho. Não vê que tem um buraco no lugar? Veja o estrago que fez. E ainda não satisfeito, foi até a casa de meu irmão, e mais uma vez, queria atear fogo em mim, quando eu estava acorrentado. Sim, maldito, eu sou a fera que você viu na mata e na fazenda. Depois que você me feriu, meu irmão teve que me acorrentar porque eu estava furioso, e queria me vingar. Mas eu estava fraco, eu não tinha condições de sair. Minha vontade de vingança é maior que a precaução. Por isso, tive que ser acorrentado. Meu irmão me disse que você me feriu, em minha plena força. Ele temia que você pudesse me matar. Por essa razão, fiquei dias acorrentado para me recuperar." Chocado com aquelas revelações, Rafael pensou: então, a fera da floresta é a mesma que estava acorrentada no porão. E parece que é o irmão desaparecido de Bonifácio. E o nome dele é Bartolomeu. Então, retrucando as falas daquele indivíduo, Rafael falou: "Você quer se vingar por eu ter te ferido quando ainda era fera. Mas tudo o que sofreu se justifica, porque matou e comeu pessoas inocentes. Como querer se vingar de uma coisa que você mesmo começou, quando atacou os jovens? Não me venha com palavras de vinganças, monstro. Diz aí coisa ruim, como se tornou esse monstro? Aliás, como você e seu irmão ficaram assim? Acho que a outra fera que fugiu é o seu irmão Bonifácio, não é?" Bartolomeu, mudando suas feições de fúria para ironia, falou: "Não necessito lhes dar mais informações. Mas, ao anoitecer estarão mortos mesmo, portanto, vou lhes dizer coisas que vocês nem sonham que existam. Mas antes, preciso comer, me tragam uma jovem, apreciei muito a carne daquela que comi lá na floresta. Antes de ser incendiado." Ao ouvirem o pedido que aquela aberração fez, todos ficaram de olhos arregalados. O novo delegado ficou tão enraivecido,
que falou: vai conhecer seu fim agora, monstro. Como se atreve a pedir tal coisa? Bartolomeu, dando uma alta gargalhada, falou: Calma, delegado. Não estou na forma de fera, meus desejos são por comida humana. Quero uma refeição normal, só falei aquelas coisas para irritá-los. E parece que consegui. Ao terminar a fala, aquela desprezível pessoa soltou outra gargalhada, pois sabia que estava desviando nosso foco com irônicas conversas. Para não nos aborrecermos mais, improvisamos algo para dar de comer para aquela coisa. Bartolomeu reclamou. Porém, comeu tudo e depois falou: meu irmão virá atrás de mim, assim que anoitecer. Eu só fui capturado, porque as feridas causadas pelas queimaduras tiraram um pouco de meus poderes. Por essa razão, é que eu voltei à forma humana mais rápido que ele. Aquela desprezível criatura, sem perceber, deu ao grupo uma informação preciosa, ou seja, o fogo não o matou. Provavelmente porque foi salvo a tempo. Contudo, ajudou a limitar os poderes dele. Agora eles têm algo para enfrentar aqueles demônios, e será de uma forma inusitada. O fogo será a principal arma. Dando continuidade às suas falas, Bartolomeu disse: vocês querem saber como adquirimos os poderes? Tudo começou quando nasci. Na época, quase morri com um cordão umbilical que se enrolou no meu pescoço. Quando cresci, algumas pessoas da vila me tratavam como aberração, só porque meus ossos são tortos. Meu pai e minha mãe não gostavam das zombarias e ficavam furiosos. Até que uma noite, meu pai foi até a parte mais escura da mata. Lá, ele mantinha contato com uma espécie de demônio, que nos dava gado e prosperidade, em troca de pequenos favores. Meu pai pediu a esse demônio um meio de se vingar da vila, por tratar um membro da família como aberração. Esse demônio, para fazer isso, exigiu em troca a vida de um filho e a obediência de outro. Meu pai não teve dúvidas, me ofereceu como sacrifício, e ao meu irmão como servo. O demônio falou que meu irmão já tinha sido escolhido para ser o servo mesmo, já que ainda no ventre de mamãe, tentou me estrangular. Porque ele já havia percebido minha deficiência, antes mesmo que eu nascesse. Mas não tenho problemas com isso. Afinal, ele só quis ajudar a família, e os ossos tortos trariam problemas para todos nós. Rafael imaginou aquilo que foi revelado, como grotesco e demoníaco. Um irmão, ainda no ventre da mãe, querer estrangular o outro, por perceber que os ossos eram tortos. Acaso os bebês antes de nascerem, ou até mesmo depois, têm ciência daquilo que é considerado normal? Aquela horripilante história da doente família deixou todos chocados. Eles cultivavam em seus corações o direito de se vingarem de toda uma vila, por conta do desrespeito de alguns. Na história parecia haver uma lacuna. Ele mencionou que o tal demônio que fez pacto com o pai dele queria a vida de um filho e a escravidão do outro. Se ele era o filho sacrificado, como ele ainda está vivo? Rafael tentou questionar isso a ele. Mas Bartolomeu disse que não daria mais informações para ninguém na vila, pois segundo ele, todos eram cadáveres, e ele não conversa com pessoas mortas. Apenas disse que eram cadáveres, porque o irmão dele, o coronel Bonifácio como fera, estará na vila ao anoitecer, e matará todos. A intenção geral de todos ali na delegacia era de acabar com aquela aberração. Mas ele ainda estava na forma humana, e ninguém ali era assassino. Por outro lado, Bartolomeu ria e os chamava de patéticos. O dia foi avançando, e ninguém pensava em sair da delegacia. Todos sabiam que ali seria o lugar mais seguro para estar, quando a fera chegasse. Pois haviam grades nas portas e nas janelas, e as paredes eram bastante reforçadas. Além disso, podiam usar Bartolomeu como refém, caso a criatura conseguisse entrar. Enquanto todos achavam a delegacia segura, Rafael pensava em uma arma para se defender,
afinal não poderiam contar apenas com o local para se protegerem. Nem tampouco usar Bartolomeu como escudo, precisariam de algo mais. Então, em uma sala isolada e longe de Bartolomeu, Rafael explicou a todos um plano para acabarem com aqueles dois monstros. E assim falou. Todos ouviram a história de Bartolomeu, e sabem como ele se transformou em fera, e eu vi o coronel sendo transformado em lobisomem. Sim, acho que eles são lobisomens. Mas voltando aos fatos. Quando o coronel foi transformado, eu presenciei que havia sido um demônio que o deixou assim. Rafael relatou a todos toda a transformação que o coronel havia sofrido. Alguns perguntaram: mas se o coronel pode se transformar em lobisomem, quando começou a acontecer essa transformação? E se Bartolomeu come pessoas, será que Bonifácio também come? E se come, onde estão os restos das vítimas? Ninguém da vila desapareceu. Tentando explicar tudo, o rapaz disse: olha pessoal, vou falar por partes, não sei desde quando o coronel se transforma em lobisomem. Até outro dia, nem desconfiava que lobisomens existem. Também não sei se o coronel come pessoas, e se come, também não sei onde estão os restos, que nem sei se sobraram. Porém, me surgiu agora, e formulei uma teoria. É o seguinte: todos sabem que a fazenda do coronel é muito grande, e ele possui muitas cabeças de gado. Na época do abate, ele contrata muitas pessoas de fora, e a gente nem sabe quem são. Mas essas pessoas são contratadas para serviços temporários, e logo após o serviço, elas vão embora. Mas e se algumas dessas pessoas forem vítimas dele? Faço esse questionamento, porque a cada ano, chegam pessoas diferentes. Uma ou outra retorna no ano seguinte, e as que chegam para trabalhar, são de lugares cada vez mais distantes. Acho que o coronel possui um lugar onde ele as aprisiona, para depois devorá-las, quando ele se transforma naquele monstro. Isso me veio agora, porque o coronel manda Dona Marli preparar todos os dias 10 panelas bem grandes de comida. E aquela comida não é para nós, que somos empregados da fazenda. Pois seria um exagero. O estranho é que ele pede para colocar a carroça em 2 cavalos, e ele mesmo leva tudo sozinho. O coronel sempre nos pareceu uma boa pessoa, aí a gente achava que ele estava alimentando alguns pobres, por isso nunca nos importamos. Mas agora, os fatos nos mostram que ele pode estar levando comida para suas futuras vítimas. Tudo aquilo relatado prendeu a atenção de todos, pois afinal haviam informações até então inéditas. Atento a tudo que foi dito, Tonhão, que é um experiente caçador, falou: realmente suas informações são muito valiosas, precisamos de um plano para acabarmos com a raça desses monstros. O Ossos Tortos ali falou que gostou da carne da jovem. Aquilo não foi apenas uma provocação, já que ele comeu ela mesmo. Portanto, não podemos deixar que eles fiquem andando por aí entre nós. Esses monstros estão nos roubando o precioso ar que respiramos. Digo roubando, porque eles estão matando pessoas, e nós poderemos ser as próximas vítimas. Portanto, pergunto: você tem algum plano para liquidarmos essas coisas? Com bastante entusiasmo, Rafael falou: sim, tenho. E vou precisar da ajuda de todos aqui para executar. Todos ali presentes disseram que ajudariam sim. Então, Rafael expôs o que tinha em mente. Todos ouviram a história que Bartolomeu contou. Mas algo pode ter escapado da atenção de alguns, ou talvez de todos. E isso que porventura tem escapado, é muito importante, para acabarmos com as feras. Na história, o Ossos Tortos, como apelidou o Tonhão, disse que quando ateei fogo nele, seus poderes de transformação diminuíram, e ele quase foi morto. Então, sem perceber, ele nos forneceu a arma que vai acabar com a vida deles. Todos devemos trazer de nossas casas, ao menos um lampião cheio de azeite. Essa será a nossa arma.
Vamos lambuzar os monstros de azeite, e depois, tacamos fogo neles. Todos ficaram muito animados com a ideia. Mas após os comentários, Rafael falou: Pessoal, é bom estarmos com o espírito elevado assim. Pois a noite que está por vir, nos trará perigos que provavelmente, jamais tenhamos enfrentado em nossas vidas. Mas antes de tudo, temos que ver como executaremos esse plano. Imaginei atrair o Coronel Fera aqui para dentro, usando o irmão acorrentado como isca. Quando os dois estiverem juntos, a gente faz churrasco de lobo. Só não sei como atraí-lo. Tonhão falou. Quando se caça, é preciso atrair a presa, para o local onde temos vantagem. Os leões às vezes, não correm atrás de suas presas. Eles fazem isso somente, quando em um bando observam as presas mais fracas, doentes e velhas, para que na caçada, não sofra revides que os possam ferir. Mas quando não conseguem notar fragilidades nas presas, eles usam outras estratégias. Às vezes, permitem que suas caças enxerguem duas ou mais leoas do bando. Fazem isso, para que as presas meçam a distância entre elas e as predadoras. Assim, as presas conseguem mapear caminhos de fuga, caso sejam atacadas. Mas o que as presas não sabem, é que à volta delas, existem todo um bando escondido, cercando esses caminhos de fuga. Quando todos os predadores estão posicionados, uma das leoas visíveis se lança no ataque. Uma das presas, ao saírem disparada, fatalmente cai nas garras das outras leoas, que estão de tocaia. Assim podemos fazer: deixamos que o Coronel Lobisomem veja um de nós nos arredores da delegacia. Quando o bicho vier para cima, esse que serviu de isca finge surpresa, e corre para dentro, e se tranca em uma das celas, longe das garras da besta. Logicamente, deixaremos a grade do Ossos Tortos aberta. Claro que com ele acorrentado. Quando o monstro entrar para ajudar o irmão, a gente o tranca, taca fogo, e os deixamos queimar lá dentro, até restarem somente cinzas. Era um plano altamente perigoso. Precisariam ter duas pessoas rápidas e corajosas. Uma para a primeira parte, que é o de ver o lobisomem correr para dentro de uma cela e se trancar, e outra para imediatamente trancar a cela, quando os dois lobisomens estiverem juntos. Estava complicado conseguir os voluntários. Mas Rafael e Tonhão se candidataram. Como Rafael é mais jovem e mais rápido que Tonhão, ele ficou com a primeira parte. Tonhão é habilidoso em armadilhas. Portanto, se encarregou da segunda parte. Os outros, assim que os monstros estiverem presos, jogariam os lampiões acesos nos bichos e os queimariam. Estava tudo planejado, e a ansiedade tomou conta de Rafael, pois ele ficaria frente a frente daquele terrível monstro. Ele teria que ter gelo no sangue, para poder executar sua parte com perfeição, pois todo o plano dependeria de que Rafael obtivesse sucesso na sua empreitada. A noite se aproximava, e cada um sabia o que deveria ser feito. Todos os homens da vila estavam disponíveis para executar o plano. Bartolomeu estava acorrentado na cama da cela. Aos poucos, sua transformação acontecia. Os ossos dele que estavam tortos começaram a se endireitar, e por alguns segundos, Bartolomeu ficou com a aparência normal. Pois todos os ossos se encaixavam perfeitamente. Ninguém poderia dizer naquele momento que o homem tinha uma deficiência física. Mas logo depois, esses ossos começaram a estalar. Mãos, braços, pernas e abdômen iniciaram um processo de alongamento, o rosto se estendeu, e um focinho começou a surgir. Pelos cresceram por todo o corpo. As roupas em trapos se transformaram. Dentes longos e pontiagudos cresceram, a transformação enfim, estava completada. Aquele terrível monstro que deu início a algumas noites do pesadelo da vila, surgiu bem diante deles. Aquela besta com olhos amarelados os encarou. Cheirou o ar, e deu um potente uivo, que por alguns segundos encheu a todos de pavor.
Todos estavam paralisados e amedrontados, ao se depararem com aquela fera. Mas um uivo que parecia estar bem distante lá fora, os chamou para a realidade, e todos se lembraram que havia outra fera. O plano deveria ser colocado em prática imediatamente. Cada um foi para seu posto. Tonhão se escondeu embaixo de uma mesa, bem atrás da porta da cela, onde estava o lobisomem Bartolomeu. Rafael foi para o lado de fora, e se afastou alguns passos da porta da delegacia. Mas ficou de frente para ela. Tinha que simular como se estivesse indo na direção dela quando o monstro chegasse. Segundos angustiantes se passaram, até que uma forte respiração, juntamente com um rosnado, chamou a atenção do rapaz. A fera estava parada atrás dele, o encarando. Parece que o monstro queria que Rafael o visse antes de atacar. Bem devagar, ele foi se virando, e viu a fera com a boca escancarada e babando. Fingindo surpresa, Rafael corre para dentro da delegacia. A fera imediatamente vai atrás. Assim que o rapaz pisa na cela, onde se abrigaria das garras da fera, ela em um salto quase o alcança. Rafael já estava fechando a cela, quando o peso do corpo daquela coisa acabou empurrando e trancando-o, atirando em um canto, bem longe da porta. Apesar de Rafael ter batido a cabeça na parede e ficado um pouco tonto, ele pôde ver a fera urrando de raiva e tentava alcançá-lo com suas garras. Porém os braços dela não eram de tamanho suficientes para que as garras o atingissem. Apenas a ponta de um dedo de uma das garras tocava seu nariz, causando um arranhão. Mas a fera enlouquecida tentava de todas as formas o atingir. Percebendo que não conseguia, começou a arranhar as paredes para fazer um buraco, onde pudesse estar dentro da cela com Rafael. Partes da parede começaram a cair, e Rafael, desesperado, não sabia o que fazer, quando aquele demoníaco lobisomem conseguisse entrar. Enfim, o monstro consegue fazer um buraco na parede, e uma das garras dele estava quase passando. Rafael, em desespero, tentava arrancar um pedaço da cama, para usar de porrete, e quem sabe quebrar o braço daquele monstro. Estava tudo muito frenético. A fera cavando as paredes, para alargar ainda mais o buraco feito, e Rafael tentando quebrar a cama. Até que um uivo foi ouvido. Era Bartolomeu, que parecia estar chamando pelo irmão. A fera então parou de cavar, e saiu em direção à cela onde o irmão se encontrava. Rafael, aproveitando que a fera se distraiu com o chamado de Bartolomeu, continuou tentando quebrar a cama, para ter a arma improvisada. Ele não poderia sair da cela, não tinha as chaves. Pois no salto que o lobisomem deu sobre a porta, ele deixou as chaves caírem, e não viu onde elas pararam. Rafael não viu o que aconteceu, já que estava preso na cela. Mas Tonhão lhe contou depois. Ele disse que o coronel, na forma de lobisomem, foi entrando bem devagar na cela, a cada passo ele cheirava o ar. Teve um momento que o lobisomem foi na direção em que ele estava. Mas os uivos de desespero de Bartolomeu fizeram com que o coronel lobisomem voltasse suas atenções para o irmão. Assim que a fera entrou na cela, e viu o irmão acorrentado, deu um uivo muito alto, e com uma das garras, tentou quebrar as correntes. Como a fera ainda estava na porta da cela, Tonhão disse que ainda não poderia empurrar e trancar. Então só ficou assistindo a fera tentar quebrar as correntes. Como ela não estava conseguindo, entrou um pouco mais, e o que aconteceu deixou Tonhão mais horrorizado. Ele disse que o coronel lobisomem desferiu um golpe muito forte de suas garras, bem no peito de Bartolomeu, tirando um pedaço de carne. Logo em seguida, comeu. Aquela refeição parece ter dado um pouco de força para o bicho, e ele então conseguiu partir um elo da corrente. Mas antes que ele conseguisse arrebentar todos os elos, Tonhão, sem pensar duas vezes, correu e empurrou a porta, trancando os dois monstros. O coronel lobisomem, surpreso, e se vendo trancado, antes de acabar de libertar o irmão, se atirou na porta da cela, e ela deu uma leve entortada.
O coronel, percebendo que não tinha outra alternativa, tirou outro pedaço de carne de seu irmão, e começou a mastigar. Tonhão, percebendo que se a fera comesse mais, ela teria força suficiente para arrebentar a cela. Gritou em plenos pulmões: "Toquem fogo nos demônios!" Todos os homens da vila vieram com os lampiões acesos e jogaram nas duas feras, que imediatamente se incendiaram. O coronel, desesperado, e querendo escapar, começou a devorar o irmão ainda vivo e acorrentado. Bartolomeu gritava de dor e fúria. Mas de nada adiantou, porque o fogo se espalhou rapidamente. O coronel, caído no chão, não teve forças para se levantar, e as chamas o consumiu. Tonhão foi até a cela para libertar Rafael. E ele também viu as duas feras virarem cinzas. Ao fim daquele espetáculo que deixou todos felizes e aliviados, viram no meio das cinzas daqueles monstros, surgir um demônio horrendo, de olhos vermelhos, e espinhos por todo o corpo, que os encarou, e depois desapareceu. Isso aconteceu há muito tempo, mas dizem que ainda hoje, as cinzas daqueles dois estão lá. A delegacia jamais foi usada novamente. Os moradores próximos a ela dizem que em algumas noites é possível se ouvir gritos de agonia, misturados a uivos medonhos. Logo em seguida, aparece um vulto sombrio, rondando o local.